Bom dia, estamos nos reunindo mais uma vez à distância, de uma maneira online, mas estamos começando agora o 5º mês do ano. Hoje, dia 3 de maio, estamos aqui para celebrar mais uma vez a Cristo, a vida que Ele tem nos oferecido. E eu queria iniciar essa manhã lendo com vocês um texto que está lá em Salmos 4, do verso 3 ao 8. Diz assim: Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que nessa manhã possamos nos lembrar que em Cristo nós temos a segurança que nos dá a certeza que não importa o que esteja acontecendo na nossa vida ou ao redor da gente, nós sabemos que estamos bem guardados nas mãos do nosso Senhor. Quero convidar você a gente orar neste momento para iniciar o nosso culto. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós todos os dias. O Senhor está ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo de todas as coisas. Mesmo quando a vida parece não estar na forma como nós gostaríamos, mesmo quando tudo parece estar confuso ou sem sentido, nós precisamos nos lembrar e queremos te agradecer, porque o Senhor nos lembra através do teu Santo Espírito que o Senhor é o condutor de todas as coisas e que em ti temos segurança. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o teu amor não falha em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Não
desfruto as bênçãos à luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Seu amor, eu me submeti e extasiado, então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa de Deus. Então canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, de sempre, ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Com a gente, canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A palavra do Senhor diz, em Deuteronômio, no capítulo 10, no verso 17, o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa.
Às vezes nós vivemos num período em que as pessoas exageram no seu poder, exageram na sua forma de governar. E quando nós olhamos para Deus, embora Ele seja poderoso, incrível, majestoso, soberano, Deus dos deuses, nós não vemos nele uma distância que Ele faz ou que supostamente faz daqueles que estão mais oprimidos. Na verdade, nós vemos um Deus se aproximando dos oprimidos. Por isso Ele diz que Ele daria alimento, daria roupa, cuidaria dos seus. O grande problema é que muitas vezes, por acharmos que Deus deva ser tão poderoso, e Ele de fato Ele é, que deva exercer o seu cajado sobre nossas vidas, embora Ele fez isso na cruz do Calvário em Cristo Jesus, nós achamos o tempo todo que nós devemos agir com Ele com um certo medo, muito mais medo do que amor, muito mais medo do que respeito, muito mais medo do que o verdadeiro temor, porque o temor não é um símbolo do medo, mas é a reverência mais intimidade. E quando nós olhamos para Deus, nós devemos ver isso. E hoje eu quero convidar vocês a se arrependerem, porque talvez na caminhada de nossas vidas, às vezes nós não temos visto um Deus que tem agido se aproximando de vocês, se aproximando daqueles que têm sofrido, mas Deus se aproxima dos seus. E Ele fez isso quando Jesus veio à terra, quando Jesus veio como um oprimido para se aproximar dos oprimidos. Peçam para Deus, Deus me perdoe, porque às vezes eu tenho achado que o Senhor não está aqui ao meu lado. O Senhor sempre esteve e sempre estará ao seu lado, sempre cuidando, sempre protegendo e sempre provisionando, independente como. Afinal, Ele é soberano e nós não. Feche seus olhos, oremos. Pai, obrigado porque na Tua soberania não é um apontamento para um exercício de poder que faz com que nós olhemos o Senhor com medo, mas na Tua soberania, e quando o Senhor envia o Teu Filho Jesus Cristo e mostra qual é o ápice da história da humanidade, nossos corações acabam se curvando, porque nós percebemos que o Senhor Deus é poderoso, tão poderoso, que veio como homem para se tornar como nós e sofrer todas as nossas opressões, para que nós, oprimidos, para que todos os oprimidos pudessem encontrar esperança em Ti. Perdoe-nos, Senhor, por acharmos que o Senhor jamais fez isso, que o Senhor jamais fará isto. Perdoe-nos por não percebermos que o Senhor está caminhando ao nosso lado, mesmo que sejamos discípulos no caminho de Emaús, não entendendo nada, mas o Senhor está ao nosso lado. E se o Senhor fizer o nosso coração apenas entender um pouquinho, ele se queimará e saberemos que aquilo que o Senhor fala é a verdade. Peço que o Senhor ajude-nos a vivermos uma vida assim, em humildade, em arrependimento, todos os dias de nossas vidas, reconhecendo a Tua soberania e a Tua proximidade ao ponto de viver em nós por meio do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Se o Filho libertar, livre então será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me libertou. Mesmo eu sendo pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Se o Filho libertar, livre então será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em Tua casa
comigo. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, amparado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Se o Filho libertar, livre então será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Se o Filho libertar, livre então será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Irmãos, estamos no meio de numa série no livro de Ruth, onde nós estamos aprendendo a respeito do amor do Senhor sobre nossas vidas. Não é, na verdade, sobre Boaz e Ruth, é sobre Jesus Cristo e a gente. E hoje, nosso segundo episódio é sobre Nada é por acaso. Gostaria que vocês lessem comigo no capítulo 2 do livro de Ruth. Quero ler alguns versos com vocês, do verso 1 até o 13. A palavra de Deus diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou a Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vão atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba a água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, com o rosto em terra, exclamou: Porque achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhece bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Último verso. E disse ela: Continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo, encorajou a sua serva, e sequer sou uma de suas servas. Oremos. Pai, nós te agradecemos por saber que a tua palavra se fez carne e habitou entre nós e continua sendo ecoada
as tuas palavras continuam sendo ditas, continuam sendo reveladas, quer sejam pela natureza ou quer seja por meio das tuas sagradas escrituras. E mais uma vez, hoje nós queremos aprender um pouco mais para que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados, ou para sairmos desse momento de culto transformados, e para que todos os dias nas nossas vidas nós possamos fazer um culto a Ti, e que as nossas vidas sejam um culto a Ti. No nome de Jesus, eu oro e digo amém. Irmãos, hoje o episódio da nossa série chama-se Nada é por Acaso. Como eu havia dito no início, antes de ler essa mensagem, eu quero começar com uma pergunta para vocês. Depois de vocês sofrerem alguma coisa, ou talvez na vida de vocês ou na vida de um amigo, depois de terem passado por alguns problemas, quantos de vocês tiveram a vontade de ligar o botão do desejo de viver a vida no meio do mundão e não importa o quê? E talvez, em algum momento, a gente possa ter dito, não ter dito realmente, mas quando a gente pensou isso, ou quando a gente teve essa vontade, a gente deveria ter pensado no seguinte: talvez o acaso ou a vida vai cuidar de mim. Quem nunca pensou nisso, depois de ter passado por algum tipo de problema? O que eu quero dizer nesse ponto é que é fácil para nós, quando passamos por algum tipo de estresse, seja ele traumático ou não, quando sofremos alguma dor, o nosso desejo de sair pelo mundão e dizer que agora a vida vai cuidar de nós, ela é bem verdadeiro, esse desejo, é bem verdadeiro. A gente acha que Deus, naquele momento do estresse, no momento da dor, Deus se ausentou. Ou até mesmo Deus continua ausente. E por isso agora nós reclamamos ou nós pedimos autonomia sobre nossas vidas. E falamos assim, agora a gente vai viver do jeito que a gente quer. Eu vou viver do jeito que eu quero. Afinal, a vida é minha. E talvez a vida vá cuidar de mim. Nunca cuidou mesmo. Sentir isso não faz você um monstro. Na verdade, sentir isso faz você humano. O ser humano sente isso. Não estou dizendo que isso é correto, veja o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é normal. Mas quando nós sentimos isso, nós começamos a perceber que a nossa fé está começando a ser contaminada por um sentimento de autonomia e por um sentimento de que Deus não é o Senhor soberano de toda a história. E por um outro sentimento, esse é o último sentimento, por um sentimento que aquele momento trágico será para sempre, que não tem mudança e que não tem jeito. A vida de Ruth é totalmente diferente. Ela passa por um momento trágico. Mas a vida dela, como disse no episódio passado, é feita por recomeços. A nossa vida é feita de recomeços. E todo romance tem o seu momento de recomeço e tem o seu momento do grande encontro, da grande mudança. E esses versos mostram uma mudança radical na vida de Ruth. Ela vai conhecer o seu futuro marido, Boaz. Mas eu digo para vocês, a música dos Titãs, que dizia assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, é mentira. Ok? Não acreditem nisso. Acreditem muito mais naquilo que o Drake canta, God's Plan, ou seja, tudo é plano de Deus. Agora, se vocês têm a tendência a acreditar que é um acaso, eu quero deixar uma proposta para vocês. Eu quero deixar um dilema. Primeiro, pense o seguinte. Bom, você tem duas opções. Deus controla tudo ou é o acaso que controla? Vamos supor que Deus controle tudo, ok? Você está supondo que Deus controle tudo, e de fato Ele controla. O que você vai perder se você acreditar? Nada. Mas se de repente você falar que Deus não controla tudo, e é o acaso que controla, o que você pode perder se Deus que controla tudo? Você pode perder todas as coisas. Então, o fato é muito melhor, já que eu não perco nada, acreditar que tudo corre para o bem da humanidade, de uma forma que Deus mostra o seu plano soberano, mesmo que nós não estamos entendendo aquilo que está acontecendo. Como o caso da pandemia, que nos assusta, os problemas financeiros, as mortes, entre outras coisas. Bom, é isso que conta um pouco da história. É essa a história de Ruth. E aí eu quero começar com vocês, gastar algum tempo falando sobre dois pontos. Primeiro a respeito de Ruth e sua característica. O segundo, Boaz e suas características. E como nós podemos, talvez, refletir sobre as nossas características. Mas eu não quero que vocês achem que isso é um manual para você se tornar uma pessoa melhor, como um livro de autoajuda. Não, não é. O ponto é que o Evangelho transformou o coração de Ruth, e assim as suas ações foram transformadas. O coração de Boaz foi transformado pelo Evangelho, e assim as suas ações seguiram o seu coração.
As nossas ações seguem o nosso coração. Se o nosso coração é transformado, assim então as nossas ações são derivadas dos nossos corações, sejam transformados ou não. Se a sua fé é demonstrada por suas ações, aí eu pergunto, ele está ou está passando por uma transformação mesmo? Sabe como Deus transformou? Veja aqui, Ruth. Vamos olhar para Ruth. Nosso primeiro ponto sobre Ruth. Uma admirável mulher. Por que ela é tão admirável assim? Porque há tantas mensagens sobre Ruth. E talvez muitas pessoas usam isso como uma mensagem para que a gente possa ser, ou as mulheres serem, mulheres melhores. Mas muitas falam também, eu queria ser como Ruth. E a pergunta é, queriam mesmo ser como Ruth? Estaria disposto a perder o seu marido? Algumas poderiam falar, sim, claro. Não, estou brincando. Mas estaria mesmo disposta a perder o seu marido? Perder a sua própria família? Recomeçar a vida num lugar do zero? Podendo ser tratada como uma prostituta? Se submetendo aos trabalhos piores que existiam na época? Sério mesmo? Verdade mesmo que desejamos ser como Ruth? É sério mesmo que todas as mulheres que leem esse livro querem ser como Ruth? Bom, se isso é verdade, olhando para essa realidade toda, uau, isso é incrível. Mas veja só, o que faz de Ruth ser admirável? Primeiro, 2 pontos que eu quero trazer sobre Ruth. Primeiro, a sua vulnerabilidade não é impeditiva. Ela vai trabalhar, ela vai se tornar uma respigadora. Eu vou explicar isso depois, mas a vulnerabilidade dela não é uma desculpa para ela ficar sentada e não trabalhar. Ela assume uma função. A vulnerabilidade não é impeditiva. Nem todas as vulnerabilidades são incapacitantes. Ela vai trabalhar ainda que vulnerável, mas a certeza no coração dela era tão grande que o Senhor zelaria por ela, que ela ter uma função não faria da vulnerabilidade dela ser algo paralisante. Muitas pessoas têm vivido uma paralisia espiritual, uma paralisia emocional, achando que aquela vulnerabilidade é uma tetraplegia da emoção. E não é. A vulnerabilidade, quando nós a tratamos olhando pelo prisma do que Deus cuida de nós, é muito mais um ponto para glorificar a Deus e para seguir adiante e mostrar como é a fé na prática do que realmente algo que deve fazer a gente ficar sentado na cadeira esperando as coisas acontecerem. Não sejamos tetraplégicos espirituais, não sejamos não estejamos paralisados por causa de problemas. E aqui eu não estou colocando e nem estou diminuindo os problemas. Só você pode dizer qual é o tamanho da sua dor. Mas eu quero te perguntar para você, ela é realmente incapacitante? Essa vulnerabilidade é paralisante? Ao ponto de você não poder seguir em frente? O que faz de Ruth ser admirável é você olhar para ela e ver que o marido, ela perdeu o marido, que ela perdeu as suas condições de sustento, que ela vai recomeçar a vida, que ela vai para um lugar e se sujeita a tudo e todas as coisas, a lealdade dela com Noemi, mas o principal, o que torna ela admirável, é o fato dela ter dito para Noemi o seguinte: o seu Deus será o meu Deus. A certeza dela, a fé dela, é o que fez ela mover da paralisia que a vulnerabilidade pode trazer. Um segundo ponto interessante sobre Ruth é que a fé tem atitudes. Martin Lloyd Jones já dizia, a fé tem atitudes. Ruth provavelmente crescera ouvindo a respeito do Deus de Abraão. Embora a família dela fosse tão disfuncional ao ponto de que as coisas piores que a gente pudesse pensar aconteceram, como a morte, como problemas financeiros, morte do marido, morte do sogro, enfim, mas talvez ela crescera ouvindo, embora não fosse um modelo de família, a respeito de um Deus da família, de um Deus que cuida dos seus, o Deus de Abraão. Eles eram, Elimeleque, os seus filhos, Noemi, eram de Belém. Eles tinham o costume de falar e de explicar para a família a respeito do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles falavam isso constantemente para que a família, para que as gerações fossem alimentadas pela fé, por ouvir a mensagem do Evangelho. Então ela sabia que Deus cuidaria, o Deus de Abraão, afinal, é o Elohim dela, cuidaria dela e que haveria uma lei, a lei mosaica, como diz lá em Levítico, no capítulo 19, que um homem deveria, além de cuidar da sua
da pessoa, da família cujo marido havia falecido, se ele tivesse posse, se tivesse algum tipo de uma fazenda, por exemplo, o que ele deveria deixar que as pessoas mais pobres pudessem recolher as espigas que caíssem da ceifa. Toda vez que os ceifeiros passavam recolhendo todos os frutos, aquilo que sobrava ou aquilo que caía dos pés, era para deixar para os pobres. Ela sabia dessa lei. Ela sabia dessa lei. Entretanto, ela não usa dessa lei como pretexto para poder se beneficiar de alguma coisa, porque ela sabia que mesmo o Senhor deixando uma lei para cuidar dos pobres, ela sabia que quem estava lá assumindo e governando eram homens. E os homens são homens de duros corações. E sabia que em algum momento eles poderiam dizer não, ou tratar aquela pessoa, o mais pobre, o oprimido, como uma pessoa, como um marginal, com toda a violência moral e qualquer outra violência física, e se não até mesmo sexual. Ela sabia que isso poderia acontecer, então ela faz duas coisas. Ela olha para a lei, ela fala que vai trabalhar por alguém, e se alguém poderia ceder a ela aquela oportunidade dela recolher espigas. Ela sabia disso da lei, mas ela sabia também dessa dureza, então ela fala o seguinte: eu vou procurar por alguém que olhe para mim com graça. Eu vou procurar por algum fazendeiro que tenha um coração realmente disposto a ser generoso e cumpra a lei. Ela procurava por graça, embora conhecesse a lei. Nós aprendemos aqui que a fé tem atitudes, a fé ela não dispensa a lei, ela olha a lei, mas ela olha com graça, e a graça também jamais pode ser divorciada da lei. Não é uma coisa sem a outra, as duas caminham juntos. A gente precisa entender isso. E a fé a fé de Ruth, a leva a um lugar que jamais ela esperara. Aquele lugar que o narrador vai dizer o seguinte: Elimeleque, da família Boaz, da família de Elimeleque. Ele vai começar dizendo isso. Ela era do mesmo clã. Entendamos aqui uma coisa. Família, clã, tribo. Ok? Então, Boaz, ele pertencia ao mesmo clã de Elimeleque, ao mesmo clã da família de Noemi. O narrador diz isso duas vezes, para mostrar que não era uma coincidência, para mostrar que não era um acaso. Na verdade, foi a fé de Noemi, a fé de Ruth, que levou ela a entrar no campo de Boaz. Aí você vai dizer, mas a fé é algo que a gente gera? Não, é Deus que impõe. O campo é Deus quem traz. Os encontros são Ele que promove. Deus promove os encontros. E é isso que vai acontecer quando Boaz vai aparecer na vida de Ruth. Então guardem isso sobre a vida de Ruth. Duas coisas. A vulnerabilidade não é impeditiva. A fé tem atitudes. Agora vamos para Boaz. Vamos para Boaz e vamos observar algumas coisas no qual faz com que nós olhemos para ele e vejamos nele um apontamento para um coração divino, para um coração paterno, para um coração que aponta para Deus. Se vocês olharem para Boaz no capítulo 4, vocês vão ver que, ainda no capítulo, mas no versículo 4, Boaz chegando na sua fazenda e dizendo para os seus ceifeiros, para os seus trabalhadores o seguinte, ele diz isso para os seus empregados: veja que Boaz é um businessman. Okay? Ele é um homem de negócios. E ele é um homem que aí a gente leu no verso 1 que ele era rico e influente, mas a palavra correta aqui seria proeminente. Ele era um homem sólido, um homem que talvez muitos homens gostariam de olhar para ele e falar: uau, eu quero ser como esse cara, eu quero ser como esse cara, né? Como eu quero ser igual a ele. Então, Boaz, ele chega dentro da sua fazenda, dentro dos seus negócios, e vira para os seus empregados e diz o seguinte: que o Senhor esteja com vocês. O que a gente vê aqui? Como os valores bíblicos permeiam os negócios da vida. Ele poderia falar como é que foi a produção, como é que foram as coisas, mas o narrador aqui dessa história fez questão de colocar isso, embora isso não fosse o central, mas ele coloca no texto para mostrar como Boaz era. Que a paz, ou que o Senhor esteja com vocês. O que nós aprendemos aqui? Nos negócios nossos da vida. Nós precisamos enxertá-los com os valores bíblicos. Os valores que nós cremos, os valores cristãos, precisam permear todos os negócios de nossas vidas. Guardem isso. Esse é o primeiro princípio que a gente aprende aqui. O segundo princípio que nós olhamos para Boaz, e no verso 5, nós podemos aprender alguma coisa. Boaz
ao olhar para os seus empregados, vai dizer assim: quem é aquela mulher? Quem é aquela jovem? Ele olha com compaixão. Alguma coisa vai acontecer ali. Ele não olha com um olhar indiferente. Ele olha através da compaixão de um coração totalmente agora influenciado por Deus. E mais legal de tudo, sabe o que é? Ele não fala simplesmente quem é aquela jovem. Ele pergunta assim para os seus empregados: quem é aquela donzela? É essa a versão bíblica do original, do hebraico. Quem é aquela donzela? Quem é aquela donzela? Olha o que a compaixão faz conosco. Olha como é que a compaixão faz com que os homens mais valorosos, daqueles mais sólidos, sejam gentis. Homens, sejam gentis com as suas esposas, com as suas mulheres, com as suas namoradas, ok? Não sejam duros com ela, sejam gentis, sejam sólidos, sejam seguros no evangelho, mas sejam gentis. A chamem de donzelas. A chamem, veja o que acontece, mas fale de verdade, ok? Então o que nós aprendemos aqui? Que a compaixão, ela deve ultrapassar o sentimento de poder. Veja que Boaz não usa o poder dele para subjugar os oprimidos. Veja que Ruth estava entre as oprimidas, entre os pobres. Ele não usa do poder dele, ele não usa da influência dele, ele não usa da riqueza dele, ele não usa da proeminência dele para poder reduzir ou manter a indiferença. Ele não faz uma indiferença de classe social naquele momento. E nós veremos nos próximos versículos e no próximo episódio que ele vai jantar com ela. Ele vai sentar à mesa com ela. Então vejam, nosso olhar de compaixão deve ser maior do que esse olhar nosso por poder. Ainda que tenhamos, ainda que o Senhor nos fez homens de negócios, mulheres de negócios, proeminentes e influentes, usem tudo isso para serem compassivos. Usem isso para se aproximarem das pessoas. Usem esse dom que o Senhor deu, essa riqueza, sabedoria, para se aproximarem dos oprimidos. Terceiro ponto que nós olhamos aqui. Que ele é um homem generoso. A generosidade de Boaz é algo que não chama atenção. E a generosidade de Boaz não tem nada a ver com o seu bolso. Não tem nada a ver com o fato do que ele vai fazer nas cenas dos próximos capítulos, ok? Não tem nada a ver com isso. A generosidade tem a ver com a disposição de coração. Da forma como nós vamos em direção às pessoas, em direção àqueles que precisam. Isso é sobre generosidade. Não é simplesmente a gente, pegar e dar uma oferta e ajudar alguém que tanto necessita. É se doar de fato. Talvez seja simplesmente dar ouvidos. Talvez seja simplesmente permitir. Talvez seja aproximar, ajudar financeiramente, ajudar com tempo e ajudar com talento. Aqui na igreja nós falamos dos 3 T's: tempo, talento e tesouro. Tempo, talento e tesouro. Generosidade tem a ver com a disposição do coração em sentido daqueles que mais precisam. Nós somos generosos, temos sido generosos com a igreja local. Eu não estou falando sobre dízimos e ofertas, isso faz parte da generosidade, eu estou falando de tudo, do coração. Coração versus bolsos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós podemos ajudar com o nosso bolso, muitas das vezes, mas não ajudamos com o coração. Nós podemos ajudar com o coração, mas não colocamos a mão no bolso. Olha que dilema. Agora, se você está falando do coração, você também está falando do seu bolso, a não ser que você pegou o seu coração e guardou no seu bolso. Agora, se o seu coração está dentro do seu bolso, então você vai ter que dar o seu bolso, porque você está dando o seu coração. Agora, se o seu bolso, se todas as suas finanças fazem parte do seu sentimento, do coração todo, aí sim, quando você dá o coração, você dá do seu tempo, você dá do seu talento e você dá do seu tesouro. Quer aprender mais sobre generosidade? Olhem para Deus. Veja como Deus é generoso. Ele entregou toda a sua riqueza, tudo que ele tinha foi si mesmo, o seu próprio filho, para morrer por nós. Veja quão generoso o Senhor é. Veja quão generoso Deus é. Por que vivemos, então, na mesquinharia da vida? A mesquinhez, na verdade, é um medo que nós temos de ficarmos, talvez, mais pobres, ou talvez mesquinhez é um apego desnecessário, idólatra, a algum tipo de valor. E, por fim,
é uma redução da doutrina da provisão. É um desconsideramento de um atributo de Deus de sabermos que Ele é um Deus zeloso. Se somos mesquinhos, nós temos dificuldade de acreditar. Nós temos dificuldade de acreditar que Deus é um Deus que cuida e zela por nós. Não sejam mesquinhos. Não sejam mesquinhos. Nós podemos fazer a diferença nesse mundo. Muitas pessoas estão vivendo na camada da pobreza. Tem muitos órfãos, muitas viúvas. Assim como Ruth era viúva. Tem muitas pessoas precisando da nossa ajuda. Precisando que nós possamos colocar o pé aonde elas vivem e simplesmente ouvir as histórias delas e ajudarem elas. Uma disposição do coração é generosidade. Não há generosidade sem compaixão. Não há compaixão sem generosidade. Quer praticar generosidade? Esse é o melhor momento. Toda a crise do mundo tem sido um chamado para você ser generoso, ser compassivo e ajudar aquele tanto que precisa. Não é uma proteção apenas às nossas famílias. É uma ajuda ao mundo que está morrendo, que está sofrendo, que está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Está aí a grande oportunidade para praticarmos tudo isso. Boaz, guardem isso. Por que faz dele, talvez, ser um grande homem? Os seus valores, os valores bíblicos, os valores de Deus, os valores divinos que tocam os negócios dele. Segundo, a sua compaixão, que ultrapassa o seu poder. Terceiro, a sua generosidade, a forma como ele se doa tudo de sua vida ao próximo, ao mais oprimido. Guardem isso. Falei de Ruth, sobre as características dela. Falei sobre Boaz, as características dele. E agora deixa eu falar de uma coisa dessa grande história. Samuel, provavelmente ele que escrevera o livro de Ruth, não está narrando essa história apenas para que a gente possa conhecer os atributos, as características de Ruth e as características de Boaz. Mais do que isso. Ele quer que a gente veja Deus no relacionamento dos dois. Deus na história de Ruth, Deus na história de Boaz. Como que Deus faz isso? Como que Deus reúne pessoas? Como que Deus costura a história? Como que Deus faz tudo isso? Como que Deus ouve a gente e responde às nossas orações? Lembre-se que antes de Ruth entrar no campo de Boaz, no capítulo 1, Noemi vai interceder por ela. No verso 8, no verso 9, Noemi vai dizer o seguinte, veja só. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Que o Senhor conceda que a cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Uma grande mulher, uma incrível mulher, uma admirável mulher, um grande homem. Agora eu quero que vocês olhem para um incrível Deus. Nesses últimos versículos, no versículo 8, 9, 10, 11, 12, 13, eu quero chamar a atenção de vocês, não mais para a história de Ruth, não mais para a história de Boaz, mas para a história de Deus na vida deles. Olha como as coisas acontecem. Nesse exato momento, quando no verso 8, Boaz vai virar para Ruth, desculpa, estou falando Noemi o tempo todo, para Ruth, ele vai dizer o seguinte, ele vai olhar para ela, para os olhos dela, e vai dizer assim, não vá longe daqui. Não precisa ir em outros campos. Fica aqui do meu lado. Ninguém vai tocar em você. Uau, que palavras incríveis ele dirige a ela. Que palavras incríveis ele dirige a ela. Aí está a resposta da oração de Noemi. Anteriormente eu falei para vocês que Noemi estava orando por elas, dizendo que o Senhor seja leal, que o Senhor conceda segurança e que ao lado de um novo marido. Quem é esse novo marido de Ruth? Quem será ele? Boaz. O que ele está dando para ela agora? Segurança. Ele está dando segurança para ela. Mas não é só um homem que oferece segurança a uma mulher. É Deus oferecendo segurança aos seus. É Deus de Abraão e agora ela vendo na prática. Antes ela tinha uma concepção. Lembra da fé do que eu disse para vocês no primeiro ponto? A fé tem atitudes. Ela acreditava no Deus de Abraão e agora ela está vendo o Deus de Abraão em ação. Ela está vendo por meio de Boaz, do coração de Boaz. E o mais legal, Boaz vai dizer o seguinte, filha,
Ele vai usar um coração paterno, uma palavra cheia de afetos. A mesma palavra que Jesus olhou para aquela mulher quando olhou para aquela mulher que estava com fluxo de sangue, tocara nele. Ele olha para ela no meio daquela multidão, embora aquelas pessoas não quisessem deixá-lo tocá-la ou vê-la, ele olha e fala: filha, os teus pecados estão perdoados. A mesma expressão que Boaz usa com Ruth, é a mesma expressão que Jesus usa com aquela mulher que estava sofrendo por uma dor. Uma palavra cheia de afeto. É assim que Deus dirige para nós. Ele nos chama em Cristo Jesus de filhos. Boaz estava mostrando segurança para ela. Uma segurança que não era nele, mas era no Deus dele. Era no Deus de Noemi, quando ela disse: o seu Deus será o meu Deus. Agora ela estava vendo Deus agir. Agora nós podemos ver também que não era apenas sobre um Deus da proteção, mas era um Deus também de cuidado. Ele vai continuar dizendo, ainda no verso 5, o seguinte: se você tiver sede, tome a água daquilo que os meus servos darão para você. Você não precisa passar dificuldade. Os meus servos vão te servir. Uau, quem é aquela mulher? Agora os servos dele estão servindo ela. O que nós vemos aqui é um Deus de cuidado, um Deus de proteção, um Deus de cuidado em Boaz. Esse era o Deus de cuidado na vida de Ruth. É um Deus de cuidado na minha e na sua vida, é na vida da igreja, por mais dificuldades que passamos. Agora, se a gente olhar mais adiante, no verso 10, ela vai dizer o seguinte, agora ela vira para ele e diz: por que você se importa comigo? O que é que eu te fiz para merecer esse olhar? Por que tu olhas para mim com graça? Sabe o que nós vemos aqui? Um Deus de graça. Nós vimos um Deus de proteção, um Deus de cuidado. Agora nós estamos vendo um Deus de graça. Sabe quando ela diz: por que você se importa comigo? Ela estava olhando para ela, ela sabia sobre quem era ela, sobre as suas dificuldades. Ela sabia que ela, naquele momento, estava trabalhando como uma respigadora. Deixa eu falar sobre respigadoras para vocês. Em 1855, um francês, um pintor chamado Jean-François Millet, fez um retrato a respeito de respigadoras. Na verdade, ele estava protestando com a forma que o governo daquela época estava tratando as pessoas mais pobres, as pessoas mais que estavam à margem da pobreza, as pessoas oprimidas. Ele estava protestando, e nesse protesto, se vocês puderem ver nesse quadro, vocês verão a ceifa atrás dessas mulheres, tudo correto, bonitas e empilhadas, o sol até mais próximo, o céu até mais brilhante, até mais azul perto desse lugar. No início, essas mulheres, 3 mulheres, todas elas encurvadas, todas elas sujas, com as roupas de terra. E ele mistura a tonalidade da terra com a tonalidade das espigas, com a tonalidade da roupa dela, para mostrar que a terra e elas eram uma só. Ele vai escurecer a sua face para mostrar que é algo que nós não olhamos, nem conseguimos olhar para os olhos, que são desapercebidas, as suas mãos rústicas, mãos de trabalhadoras. Esse retrato de Millet, de 1857, é o retrato de Ruth. Agora, ela está dizendo assim, talvez em uma posição mais encurvada, suja, suada, fedida, de ter passado o dia inteiro em pé. Por que você está olhando para mim? O que eu tenho para te dar? Não há valor em mim. E mais, ela era estrangeira, viúva e de Moabe. Lembra que Israel tinha problema com estrangeiros. Lembra principalmente se esses estrangeiros viessem de lugares inimigos deles. Ela era moabita, uma linhagem distante deles. Uma linhagem totalmente de uma vida cultural distinta deles. E ele está olhando com graça. Não era a história dela que ele olhava. Era para ela mesmo que ele olhava. E ele sabia de tudo. Boaz sabia, já tinham narrado para ele a respeito da história dela. Mas quanto mais ela olhava para si, mais ela via a graça. Aqui nós aprendemos uma coisa incrível. Quanto mais nós olhamos para os nossos pecados, com os olhares da cruz, mas nós conhecemos um Deus incrível que olha para nós com olhares de graça. Quanto mais reconhecemos que somos pecadores, maior valor a gente dá ao nosso Salvador. Seguindo, ela não só vê um Deus de graça, mas também um Deus que sabe que ouve todas as coisas.
Boaz vai dizer o seguinte: sua lealdade, a sua história, os seus movimentos. Eu fiquei sabendo, você deixou a terra para viver, deixou a sua terra, deixou seu pai, deixou sua mãe para viver num lugar estranho, que nem conhecia. Sabe o que nós vemos aqui? Um Deus que ouve, um Deus que ouve, um Deus que ouve o grito daqueles que estão vivendo no silêncio. Um Deus que ouve os choros das mães, dos filhos, dos pais, das pessoas, durante as madrugadas, quando ninguém está ouvindo. Deus é um Deus que não deixa passar nada desapercebido. Ele sabe de todas as coisas, ouve todas as coisas. Deus ouve você. Deus ouve a gente. Deus ouve nossos clamores. E por fim, o que nós olhamos aqui, o que Samuel vai narrar a respeito de Boaz e apontando para Deus, é o seguinte. Boaz vira para ela: você veio para cá, não foi para casar, não foi para encontrar um novo emprego, mas você veio para cá para encontrar refúgio sob as asas de Deus. Esse era o coração de Noemi. E lá ela estava encontrando um Deus de refúgio. Veja que incrível. Nós vemos uma mulher admirável, um grande homem, mas agora nós estamos vendo um incrível Deus. Um incrível Deus. Essa narrativa do romance entre Boaz e Ruth é a narrativa do romance da nossa história com o Pai, da nossa história com Deus. Nós vemos um Deus de proteção, um Deus de cuidado, um Deus de graça, um Deus que ouve, um Deus de refúgio. É assim que Deus se aproxima de nós. Deus não é um Deus, e eu quero concluir aqui com vocês, Deus não é um Deus do acaso, e Deus não é o Deus do e daí. Deus não é o Deus e daí. E daí que a sociedade está falecendo, e daí que as pessoas estão sofrendo, e daí? Deus não é um Deus do e daí. Deus é um Deus que se aproxima. Deus é um Deus que olha com olhares, é um Deus que olha com olhares de Boaz, como olhou para Ruth. Deus é um Deus que chega mais perto. É um Deus que convida a gente, é um Deus convidativo. Não é um Deus imanente. Em Cristo Jesus a gente começou a vê-lo agora. Não é um Deus transcendente, um Deus longe, mas em Cristo Jesus nós começamos a vê-lo como um Deus imanente, um Deus perto, um Deus do lado, um Deus que caminha do nosso lado. Quem é esse Deus para você? Qual é o romance da sua vida? Não é por acaso que você está passando, por aquilo que você está passando, que o mundo está passando. Mas eu tenho certeza que nesse momento é o momento em que Deus está se aproximando do mundo, está se aproximando de vocês, como Boaz se aproximou de Ruth. É Deus se aproximando em Cristo Jesus de todos vocês. Isso é sobre o Evangelho. O Evangelho não é sobre pedir. O Evangelho é sobre ser respondido. O Evangelho não é sobre procurar. O Evangelho é sobre ser achado. O Evangelho não é sobre olhar. O Evangelho é sobre ser percebido. O Evangelho não é sobre amar, é sobre ser amado. Essa é a história do romance da redenção. Essa é a história entre Deus, por meio de Cristo Jesus, e vocês. Quero orar por vocês. Pai, obrigado, porque nós vemos na história de Boaz e de Ruth um apontamento para a tua bela história de movimento a nós, de vir em direção a nós. O Senhor não pediu para que nós nos aprontemos, para que nós venhamos a trocar as nossas vestes, para que nós nos tornemos mais limpos. O Senhor não pede para que nós troquemos as nossas funções, que achemos trabalhos e funções melhores, status melhores. O Senhor não pede isso. O Senhor veio e nos olhou assim, sem pedir nada. Assim como Boaz olha para Ruth sem pedir nada dela. Nem um banho. Na verdade, o Senhor, naquele momento do encontro de Boaz com Ruth, foi quando o Senhor encontrou com as nossas almas fedidas, sujas, tratadas como imundas, até mesmo por nós. E hoje, se alguém aqui se sente longe de ti, se alguém aqui acha que jamais será achado, acha que jamais será amado,
Senhor, eu peço que o Senhor toque o coração e revele a respeito daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, para que possamos ter a nossa fé ainda mais solidificada, porque na cruz do Calvário nós vimos lá um Deus que se aproxima do mundo oprimido para livrá-los de toda opressão e libertá-los para viver uma bela harmonia contigo. Essa história é uma história incrível. É a história do teu amor para conosco. Não é a história de Boaz para com Ruth, mas é a tua história para conosco. Ajude os meus irmãos a crerem nisso todos os dias. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, não deixem de estudar o livro de Ruth. Gastem tempo fazendo isso. Gastem tempo meditando nisto. E tentem perceber lá como Deus é um Deus que se aproxima de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a presença poderosa, consoladora do Santo Espírito esteja com todos vocês. No nome de Jesus. Amém. Mãos, o
Nós somos a Igreja Presbiteriana de Perdizes. E se você tem nos acompanhado e deseja colaborar conosco, aqui tem algumas informações de como você pode fazer isso. Nós queremos levar o Evangelho um pouco mais adiante e nós desejamos que você se torne um coparticipante do avanço do reino. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.